E aí, eu não sei vocês que ministram, mas eu fico assim, qual é a introdução, né? Por onde eu começo? O que Deus quer que sejam as primeiras palavras? Eu sempre começo perguntando, vocês estão bem? E aí, na hora que eu estava no tempo de consagração, gente, só um parênteses, eu estou muito seca hoje, vou beber água. Eu já avisei, eu falei, Vanessa, providencie vários copos. Por favor. Não, quando esvaziar. Mas sabe que quando eu estava tirando esse tempo, e eu pensando, bom, eu sempre começo perguntando, vocês estão bem? O Espírito Santo falou assim para mim, eles não estão bem 100%. Ó, silêncio. Mas não significa que vocês não estão botando força para ficar bem. Mas veio muito forte para mim, sabe? E eu via rostos de alguns de vocês como se estivesse botando tanta força, como se estivesse botando um sorriso no rosto, como se estivesse falando assim, não está bem, mas por dentro só você sabe o que você está fazendo para que, enfim, fique bem aos seus olhos. E foi muito intenso para mim, e Deus vai construindo de forma muito linda o que Ele tem para trazer, né? Porque a Isva ministrou, foi domingo, retrasado, né? E eu não sei quantos lembram que a Isva ministrou retrasado, que ela trouxe uma palavra muito direcionada para os homens, né? Não que não tenha sido para a congregação, mas ela falou muito para os homens. E foi muito intenso para mim que, do grupo que estaria aqui hoje, a maior parte que não está bem é composta de homens. E eu não sei a história de vocês, eu não sei o que vocês estão passando. Não significa que não tenham mulheres que estejam nesse movimento de vai ficar bem, estou sorrindo, mas por dentro está doendo. Mas era muito forte. E eu falei, caramba, a Isva, dois domingos atrás, ministrou muito direcionado para os homens. E eu não quero trazer uma palavra só para os homens. Mas eu quero dizer que isso chegou muito intenso para mim. E ainda me coloquei no lugar da Isva, que eu falei, caramba, que responsabilidade, enquanto mulher, estar aqui afirmando isso. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo trouxe o seguinte, muitos deles estão botando muita força, e diga para eles que vai ficar bem, porque sabe por que os homens? Porque vocês são chefes das suas casas. Vocês são chefes das suas famílias, vocês são chefes dos seus lares. Então, assim, poderia ser com as mulheres, mas quando é com vocês e vocês conseguem botar a mente no lugar, a sua família vai desfrutar disso tudo. Amém? E a sensação que eu tive, é que eram mentes aprisionadas. Mentes que podiam estar avançando, mas estão presas por informações que estão chegando, por circunstâncias que estão vivendo, por medos que estão à volta. E aí eu queria compartilhar com vocês o que eu vivia no passado de forma muito breve. E queria dizer também, como todo mundo que ministra fala aqui, que chega primeiro para a gente, no fim de tudo, Deus me deu uma lapada que eu falei, caramba, aí, mas no final eu conto para vocês. No início do ano passado, eu estava vivendo um ano ótimo. Estava tudo ótimo comigo, no sentido eu. Não é que os problemas não existissem, não é que não tivesse conta para pagar, não é que ninguém tivesse resolver uma situação de emergência, mas eu estava muito bem. Eu. Minha saúde, minha mente, tudo. E aí nós fomos para a reunião de pastores. Minha mãe, como sempre, veio para ficar com as crianças, para a gente poder ir. Quando eu voltei, eu falei, tem algo errado com a minha mãe. Minha mãe não é desse jeito. E aí liguei para o meu pai, era para ela ir embora em uma semana, eu segurei minha mãe 2 meses. Eu falei, pai, só devolvo minha mãe depois que eu descobri o que está acontecendo. Porque, para quem não sabe, eu sou filha única, então, se ele de lá não percebeu, não resolveu, eu tinha que ir daqui tentar resolver. E o resumo é que minha mãe, depois de uma longa história, a gente descobriu que minha mãe estava com... Minha mãe estava com a memória muito lascada, muito ruim. E, além da memória estar muito ruim, e, para quem não sabe, meu avô teve Alzheimer e minha avó faleceu com demência, então, minha mãe fez um AIT há 2 anos atrás, então, pensa o cenário de eu ver minha mãe com a memória fora do normal. E aí, nesse meio tempo, tentando entender o que estava acontecendo com a minha mãe, eu descubro que o meu pai estava com suspeita, eu vou tentar falar e vocês vão entender, de CA de próstata.
Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer? Os adultos? Beleza. E aí, assim, para completar, não era um grau 1, era o último grau. E quando eu descobri, eu falei, como é que eu faço isso? Eu descubro o negócio, meu pai não estava nem desconfiado que aquilo era aquilo. Eu não expliquei. Minha mãe, qual era o quadro da minha mãe? Ela estava com problema de memória, de cognição e com uma depressão aguda, por várias questões que aconteceram. Falei, como é que eu resolvo isso? Até eu. Como é que eu conto para minha mãe? Olha, mãe, o quadro do meu pai é esse, precisamos ajudar a resolver. Enfim, o que eu fiz? Eu decidi crer. Ponto. Não tenho o que acrescentar. Eu não tinha outro caminho para percorrer. Um marido que viaja para caramba, 3 meninos para cuidar. Os pais lá no Rio. Traz os pais para cá. Vocês viram meus pais aqui ao longo do ano aparecendo, né? Foi a primeira vez na vida que meu pai viajou de avião para a gente convencer, foi o Espírito Santo, foi uma reunião familiar para ele entender que ele tinha que estar aqui, porque lá eu não ia conseguir cuidar. E eu decidi crer. E eu decidi crer, eu decidi agir o que era humanamente alcançável para mim, de começar a correr atrás de um monte de médico. Qualquer decisão que eu tomasse errada, eu estava assumindo para mim o risco e a responsabilidade sobre uma condução errada. Eu queria muito entender com o Espírito Santo todo o passo que eu tinha que dar. Eu queria acertar em tudo. Eu falava, se der alguma coisa errada, fui eu. Era assim que eu pensava. E aí eu decidi crer e continuar crendo, porque era todo um processo, né? E aí deixa eu aproveitar, já que estamos falando também para homens, que eu frisei no início, homens, façam um exame de PSA. O exame de PSA é um exame de sangue, só. Por que meu pai descobriu isso tardiamente? O urologista dele faleceu, ele foi protelando para ir num novo urologista. O PSA dele, que tinha que estar 4, estava de 16 caminhando para 18. Para vocês terem noção. Se você fizer a agulhinha no braço, salva a sua vida, periodicamente. Então, cuide da sua saúde, amém? Amém. E aí, eu decidi continuar crendo. Mas o que é decidir continuar crendo? Vamos abrir em Gênesis 22, 5. Bela, eu vou ler versículos alternados, tá? Eu vou te falando. E o interessante é que quando eu tirei esse tempo de consagração, porque eu entendi que eu tinha que tratar 3 grandes histórias aqui com vocês, mas Deus me mostrou o que isso tinha a ver, o que tinha de conexão com os homens e com a gente num todo. Porque nós vamos falar de 3 personagens homens que tinham tudo para crer que eles poderiam ser envergonhados, que eles poderiam sofrer chacota, que eles não seriam capazes, mas eles decidiram crer. E eles decidiram obedecer. Então, primeiro, a gente vai estar lendo alguns versículos que falam sobre Abraão e Isaque. E Abraão disse aos seus servos, essa história vocês já conhecem, é o momento que ele vai sacrificar Isaque. Ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Abraão ia sacrificar aquele filho que ele tanto desejou. E por que ele poderia ter sofrido chacota, ficar envergonhado? Porque ele era um homem já que foi pai tardiamente. Então, todo mundo tendo filho, todo mundo constituindo família, aquele homem não tinha filho, mas ele decidiu crer e ele recebeu Isaque. Só que aí Deus vai e fala o quê? Vamos sacrificar Isaque. Então, quando ele fala para os servos aqui, eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos a vós, ele já está dando demonstração de que ele estava crendo que o menino ia morrer. Amém. Porque ele ia voltar. Amém? Amém. Versículo 8. E Abraão disse, isso ele já estava lá, ele já estava indo para lá. Porque Isaque questiona, porque ele está com tudo ali para o sacrifício, e cadê o cordeiro, né? Vamos sacrificar o quê? E Abraão disse, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Então foram os 2 juntos. Eu falei, caramba, ele queria tanto que ainda falou para o menino, vai ter um cordeiro na história. Ele sabia que ia levar o filho, mas não ia ser o filho, apesar dele estar indo sacrificar o filho. Vocês estão entendendo? Amém? Versículo 15. Opa, é o 22? Então, espera aí, gente.
Só um minutinho. Meus ajudantes estão ali soprando. Não, é o 17. Ele não sacrifica Isaac e Deus manda uma mensagem para ele, né? Em bênção eu te abençoarei e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos. Vocês conseguem perceber que uma decisão de obediência, ainda que o mundo quisesse zombar dele, ainda que circunstâncias... Gente, imagina, era o único filho, o filho que ele tanto desejou, Deus fala para ele que ele vai sacrificar, ele obedecer, mas confessar que não ia ser daquele jeito, que ele ia voltar e ia ter um cordeiro lá. Então, ele foi obedecendo, mas foi declarando. Vai ser outro cenário, vai ser de outra forma. Deus vai dar o jeito dele, que eu não sei como. E aí ele obedece, Isaac fica livre da situação, e com essa obediência, ele prospera de uma forma que ele fala, multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, isso alcança até nós hoje. Amém? Sabe, esse evento, essa atitude de Abraão, ela serviu para afirmar o caráter genuíno de fé de Abraão. Essa atitude dele demonstrou que Abraão realmente era um homem de fé. Amém? Bem, e aí na história minha que eu estava contando, passou-se o ano inteiro, no final do ano, meu pai foi orientado a fazer a remoção prostática e nós fomos para a cirurgia. A cirurgia, aparentemente, foi um sucesso. Meu pai saiu de lá falante, comendo, tudo bem. De repente, no fim do dia, meu pai começa a ficar esquisito. Começa a estufar o abdômen, meu pai começa a ficar enjoado. E meu pai tinha um dreno, né, por conta da cirurgia. E tem muita gente aqui da área da saúde, o dreno começou a minar. Ele tem hemorragia pelo dreno. Então, saía por dentro do canal, mas por fora do canal. E aí, meu pai começou a perder a cor. E meu pai, qualquer movimento que ele fazia, pingavam, eram poças e poças e poças. Não podia virar meu pai, ele começou a perder a cor, começou a ficar amarelo. Aí veio a saturação, a enfermeira botava o oxímetro no meu dedo, marcava. Botava no dela, marcava. Botava no meu pai, não marcava. O oxigênio não estava chegando nos dedos. Já estava meu pai partindo. E pega meu pai e troca de equipe, vai um médico, 2 médicos. E a gente tentando falar com o médico da cirurgia, 3º médico, 4º médico, 4ª médica sumiu. Aí chega o 5º médico, isso tudo numa madrugada. Meu pai gemendo, já estava com hemorragia oral. Era um caso assim, apocalíptico de ver o quadro. E eu sozinha, tentando pensar tudo e vendo ele gemer, e pensando como é que ia contar para minha mãe no quadro de depressão. E aí o 5º médico chega e só fala assim, UTI agora, bolsa de sangue. E eu vendo aquilo, eu falei, vamos sair do quarto, eu tenho que arrumar a mala toda, tirar tudo daqui. Meu pai vai para a UTI, ele vai receber transfusão. E eu vendo a equipe falando entre si, eu tentando entender o que estava acontecendo. Aí a 4ª médica volta, põe a mão no meu ombro, surgiu, porque ela tinha sumido. Põe a mão no meu ombro e fala assim, ei, não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu sumi porque eu precisava de um outro colega para a gente tomar a decisão certa. Ela queria um outro parecer médico, para saber como conduzir. E aquele caos acontecendo, eu estou resumindo muito, aquele caos acontecendo. Meu pai, quando foi fazer a tomografia, que eles queriam entender o que está acontecendo, eles embrulharam meu pai no lençol. Meu pai não se movia. Geralmente falam para a gente, né? Chega para lá. Não tinha. Eles manuseavam meu pai com um boneco. E eu vendo aquilo tudo, aquele cenário caótico. E aí, de repente, eu tive como a percepção, meu pai vai morrer. Meu pai vai morrer, e tem vários espíritos... Perdão, essa parte do espírito foi em outro momento. Meu pai vai morrer. E aí desce para a UTI, e eu liguei para você antes de entrar na UTI, não foi? Eu mandei mensagem para 5 pessoas aqui da igreja. Para a Uni, para a Isma, para o pastor, para o Hélio, acho que os 4. Não lembro se eu mandei para você, me perdoe, que eu não estou lembrando.
e mandei para o Renato. E a mensagem era mais ou menos assim. 5, né, filho, com pai? A mensagem era mais ou menos assim: preciso de reforço espiritual, né? Orem pelo meu pai, o meu pai está morrendo. Ninguém chegou para mim falando que ele estava morrendo. Essa era a percepção espiritual que eu tinha do quadro. E aí, corre para lá, corre para cá. E eu liguei para o Renato, porque aí nisso eu esqueci, exame não sei aonde, corre, resolve. E a cabeça assim: como é que eu conto para minha mãe? Como é que eu conto para minha mãe? Como é que eu conto para minha mãe? Aí ligo para Renato aos prantos, né? Porque eu não tinha dormido. Eu passei uma noite vendo alguém morrer, gemendo, sem saber o que estava acontecendo e tendo que tomar decisão. Então, a gente sabe que existe o lado espiritual, mas o físico e o mental estava destrambelhadíssimo, estava cada um para um lado. E eu liguei para o Renato aos prantos, e falava: meu pai está morrendo, e eu estou percebendo espiritualmente que meu pai está morrendo. Ele já estava na UTI nessa hora. Não estava. A história é tão... Perdão, gente. E aí, já estava. Ele foi para a UTI, e eu cheguei na UTI e começaram a fazer várias perguntas, porque meu pai é cardíaco. Ele tem stent, ele tem não sei o quê, e a cabeça tentando funcionar, e ele perguntando um monte de coisa, e eu respondendo, e daqui a pouco a médica do plantão fala assim: não dá tempo, ele tem que ir, porque nisso o médico dele apareceu, a gente conseguiu falar, e ele tinha que fazer uma reabordagem cirúrgica, que é quando você abre a pessoa de novo para entender o que está acontecendo. Porque na tomografia deu que ele estava tendo uma hemorragia interna, só que já era interna e externa. Já tinha ido quase 1 litro de sangue embora dele. 1 litro de sangue é muita coisa, né? Eu, pelo menos, acho que é muita coisa. E aí, eu vendo aquele cenário, ele com a bolsa pendurada de sangue, eu pensando: como é que ele vai sofrer uma cirurgia de novo? Ele fez ontem. Ele foi entubado, sofreu 3 anestesias, vão entubar, ele ia ter que entubar tudo de novo. Abri meu pai de novo, fazendo uma transfusão, e eu pensando: dá para fazer transfusão enquanto alguém é operado? Sabe, a cabeça... E aí a médica fala assim: não dá tempo, ele tem que ir para o centro cirúrgico. E aí eu não terminei de responder, e vieram com o papel, botaram assim: você precisa assinar isso. Aí, quando eu começo a preencher o papel, no final vem dizendo que eu estava dando ciência de que ele estava indo para lá, mas ele tinha chance de ir a óbito. Aí eu gelei. Falei: eu estou assinando que eu tenho consciência de que meu pai pode morrer. Eu que estava querendo programar tudo do meu jeito. Não tinha mais jeito da minha parte, humanamente, para fazer. O que era possível, eu já tinha feito. E eu liguei para o Renato. Foi essa hora que eu liguei. E eu liguei desesperada. E eu falava: meu pai está morrendo. E eu comecei a perceber que era como se tivesse um cenário assim, ele já no centro cirúrgico, como se fosse uma nuvem preta, com muitos demônios levando a vida dele. Era uma percepção assim muito forte. E se você perguntasse assim: ele estava morrendo? Estava morrendo. Era todo o cenário que eu estava vendo. E eu falava para o Renato: eu não consigo orar, porque eu estava fraca demais por tudo que eu tinha vivido à noite. Eu não conseguia pensar e falar assim: vou orar assim. Eu não conseguia respirar fundo. Não, eu não estava ali fisicamente, e nem mentalmente. E o Renato falou assim: seu pai não vai morrer. Seu pai, não, que é isso que seu pai vai morrer? Nós somos um. Eu vou orar com você agora. E aí ele pegou junto e começou a orar. E aí ele começou a orar, daqui a pouco eu me reergui, e aí eu comecei a orar em línguas, eu orava numa fúria, né? E eu gritava: pai, volta! Não vou berrar aqui no nível que eu gritava num carro fechado sozinha, né? Volta, pai! E eu comecei a dar ordem para ele voltar, dar ordem para ele corresponder ao que estava sendo feito, dar ordem para a vida dele estar ali de novo. E eu comecei a perceber que era um grande cenário espiritual muito intenso, e eu nunca tinha feito isso por ninguém. Eu não sei se você já fez. É uma exaustão que não dá para mensurar, espiritualmente falando. Porque quando acabou esse cenário, Renato falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar do hospital, porque meu pai estava sendo cirúrgico, não adiantava eu ficar lá, o que eu ia fazer? Eu vou tirar daí, vamos comer alguma coisa. O Renato me pegou, eu estava assim, né? Ele falava: vamos comer. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia andar, né? Eu não tinha forças, eu não conseguia me dominar, porque eu vim de um batidão, e principalmente espiritual. E, sabe, depois eu olhei para trás... deixa eu só fechar a história. O que houve com meu pai? Ele rompeu uma artéria internamente, porque ele fez um movimento pós-cirúrgico, e aquilo rompeu a artéria que ficou pingando. E aí, quando se descobriu, já estava horas pingando, foi esse cenário.
E quando acabou tudo, o urologista falou assim para mim, olha, vasculhei seu pai todo, lavei ele todo, fiquei 15 minutos parado olhando para eu ter a certeza, porque se ele tivesse que voltar a terceira vez, ele não voltava. Eu só tinha essa oportunidade. E aí, deu tudo certo, meu pai saiu da cirurgia, ficou mais tempo do que... Era para ficar 2 dias no hospital, foi uma semana, eu acho, né? Sobrenaturalmente, ele se recuperou, sabe? Vocês já viram meu pai por aí, está ótimo, já está aprontando até o que... né? Está ótimo, ótimo. E essa história, por que eu trouxe para vocês? Porque eu lembro que, quando eu acionei essas pessoas que eu citei aqui, e quando o Renato pegou junto comigo, e vocês que pegaram junto, eu lembrei dessa passagem, que é o segundo homem que eu quero citar, que está em Êxodo 17, 9... 9 não, perdão, 10. Êxodo 17, 10. Aqui é seguido, Bela. Vamos ler até o 13 e depois o 15. Então Josué fez como Moisés lhe dissera. O povo estava numa guerra, né? E Moisés estava lá, deu os comandos de quem ia fazer o quê. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia, que era o outro povo, né? Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Então, Moisés foi... Arão e Ur pegaram uma pedra, botaram embaixo de Moisés, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O que estava acontecendo aqui? A guerra. Vocês lembram dessa passagem que Moisés tinha que estar com as mãos estendidas, o povo ganhava. A gente, quando é pequeno, aprende isso, né? Ele baixava a mão, o povo perdia. Então, o que eles fizeram? Eles ficaram ali sustentando as mãos de Moisés para que as mãos dele não fossem baixadas e o povo não perdesse. E quando eu vivi essa história, eu me vi assim. Eu falei, Deus, obrigada pela vida do corpo de Cristo, que eu acionei e segurou a minha mão. Quando eu não conseguia falar, quando eu não sabia o que falar, quando meu corpo estava, minha alma estava destroçada, vendo todo aquele cenário de uma pessoa que eu amo tanto morrendo. E depois a equipe de enfermagem falava para mim, você sabe que teu pai é um milagre, né? O meu pai, quando foi para a UTI, o leito dele era em frente à equipe médica. Quando tem lá na UTI, quem já entrou em UTI. E eu lembro que tinha uma acomodação com banheiro, e eu falava assim, não pode me botar naquela não, que tem banheiro, porque o banheiro era fora da UTI. Então, eu dormia mal na cadeira, tinha que ir lá no banheiro, no meio da madrugada. Eles falavam assim, a gente até poderia, mas o caso do seu pai não pode, a gente pode perder de vista. Ele tem que ficar aqui. Então, assim, era um caso gravíssimo. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu tinha um corpo de Cristo para contar, quando eu não tinha forças, quando a minha mente não estava funcionando, eu sou muito grata a Deus. E eu sou grata a Deus por esse corpo pertencer ao Guará, que foi com quem eu contei. E aí eu lembrei que no acampamento, um dia que a Emina ministrou, numa das devocionais, foi a primeira para as meninas, no final, ou no meio, não lembro, a Emina falou assim para as meninas, sabe, se você depois quiser se abrir, conversar, procure um de nós, da liderança, pelo assunto que tinha sido trabalhado ali. E eu lembro de meninas que procuraram a gente depois, para abrir seu coração, para compartilhar o que estava acontecendo. E aí me veio isso, eu falei, nós estamos num corpo saudável. Nós contamos aqui com ministros muito sérios. A gente tem que saber que a gente pode ter a coragem de chegar e procurar. Pastor Isva, não tem pastor Isva? Procure o pastor José Carlos, pastor Joselita e Valéria, pastor Rogério e Ímina, ou qualquer outro ministro, mas não carregue a sua dor só com você. Sabe? Porque não é um julgamento. Poxa, você está com pouca fé, você não dá conta de orar. Às vezes não dá. Às vezes, humanamente, tem um cenário querendo te parar.
Só que aí, em vez de você ficar sozinho tentando travar uma guerra para sair do lugar, conte com esse corpo que está aqui. Amém. Sabe? A Imina pregou domingo sobre unidade. A gente tem que ter ousadia, não consegue, ora, pede o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá coragem de conseguir conversar com o pastor Isva a situação tal. Espírito Santo, me dá coragem de procurar os pastores ou o ministro tal. Ninguém vai receber informação para ficar falando da sua vida. A gente quer todo mundo saudável. Amém? E por que eu falei de Moisés? Porque Moisés era gago. Ele tinha tudo para não aceitar o que ele aceitou. E ele aceitou e teve sucesso. Não só ele, como na história do povo de Israel. Moisés era um homem. Amém? Versículo 15, Bela. Êxodo 17, 15. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. Jeová Nissi significa o Senhor é minha bandeira. Sabe, Moisés, ele era aquele cara que ele podia falar, eu posso dizer que eu confio no meu Deus. Eu sei a bandeira que eu honro. Eu sei o Deus que eu sirvo. E vou te falar, o povo, com toda, perdão da palavra, enchia o saco de Moisés. Porque o povo reclamava de tudo. Estou com fome, vinha comida. Estou com sede, vinha água. Moisés, por que não sei? Gente, foi muito homem de peitar aquele povo chato. Que às vezes a gente cansa com o filho reclamando, que dirá um povo, gente. Não é não? Ele foi muito homem. Então, quando ele põe esse nome, Jeová Nissi, naquele local, ele está dizendo, está achando uma bandeira, está dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo, e por ele vale a pena. Amém? Amém? E sabe, o único meio que Satanás tem para entrar na sua vida, para interferir em algo, é a sua mente. Você tem consciência disso? Por diversas formas, com recado cochê, com informação torta, com uma sugestão, com uma mensagem que vem te botar para baixo. Ele tem... É o único canal que ele tem para ele acessar você, se você der crédito. Não estou falando de você vai ficar possesso, nada disso. É a informação que chega e você dá crédito. E esses homens não deixaram a informação chegar na mente deles. E por isso eles tiveram sucesso. Eles foram obedientes e creram. E sabe, eu estava vendo, diabo vem da palavra dia, que significa penetrar, e balo, de alertar e atingir, repetitivamente. Então, é a intenção dele. Penetrar na sua mente, furar a sua mente a todo instante. Porque ele não quer ir sozinho. Ele quer fazer o tempo todo. Ele vai querer chegar até você dessa forma. Mas você tem a palavra que te permite não aceitar isso. Amém? Tem um livro de Rick Renner que fala sobre saúde mental, que ele conta a história dele. E é bem interessante que ele fala que ele fez o seguinte exercício, e hoje eu fiz comigo. Ele falou, olha, só tem 2 tipos de pensamento. O pensamento de vida e o pensamento de morte. Então, ele vai falando no livro que o pensamento de morte é o quê? Ah, vou me matar? Não. Uma desobediência leva você à morte, porque o salário do pecado é a morte. Né? Então, qualquer tipo de situação que faça você pecar nesse sentido, vai te levar à morte. Aos pouquinhos, até chegar lá. Então, ele fala, tem o pensamento de vida e o pensamento de morte. Qual é o exercício que ele faz? Chega a informação. Peraí. Chegava a informação para ele. Vou inventar, tá? Não é essa, não. Ah, não levanta para trabalhar hoje, não. Está fazendo um sol tão lindo. Fica aí na cama. Fica aí remoendo a sua dor. Aí ele pensava, isso é um pensamento de vida ou um pensamento de morte? Isso é um pensamento de morte. Aí ele falava, pode sair da minha mente agora em nome de Jesus. Eu não aceito pensamento de morte, eu quero pensamento de vida. E sabe, eu fui fazer isso para mim hoje, com coisas que foram chegando, e eu te aconselho, faça esse exercício. Amém. Quando chegar qualquer informação, faz o filtro. Isso é pensamento de vida ou isso é pensamento de morte? É de morte? Não vai andar comigo, não. Vou botar para correr. Vou deixar só pensamento de vida na minha mente. E vou te falar uma coisa, Satanás vai tentar interferir na sua mente. O pensamento determina as suas emoções. As suas emoções determinam as suas decisões. As suas decisões determinam as suas ações. As suas ações determinam o seu hábito. E o seu hábito determina o seu caráter. Vocês conseguem entender o quão amplo é isso?
Ah, mas foi só uma... lá em casa a gente fala para mim, não tem esse papo de nada a ver, não. Nada a ver do diabo. Vamos parar e sentar e analisar esse negócio. Se começa um papo de nada a ver, vou fazer, ele já é brecha para chegar. E isso vai moldar o caráter lá no final. Né? E o relógio corre. O último que eu quero conversar com vocês é Davi e Golias. Os últimos, Davi e Golias. Mas quero falar de Davi. Quais eram as questões de Davi? O seu tamanho, a sua juventude. Era um adolescente, era um jovem, e perto de Golias, ele era minúsculo para lidar com a situação. E ele podia falar, não vou, não. Ele já tinha um histórico de você deixar de lado, porque lembra bem, quando ele foi ungido, que Samuel chega na casa dele, e o pai falou, resta um que está lá fora, resta um. Imagina falar assim de você, e restou fulano lá, tipo, lembrei dele, ele está aí, né, vamos chamar. Então, ele já tinha esse perfil de não ser alguém que se enquadrasse para algo tão grande. Só que ele decidiu não considerar isso. Ele decidiu considerar aquilo como Deus o via. Amém? E qual é o contexto em Israel? Israel conquistou a terra e entrou num período de apostasia, que ia abandonando a fé. Então, Israel ficava assim: reclama, peca, abandona, pede perdão. Reclama, peca, abandona. Vocês conhecem alguém que faça isso? Que já fez isso? Eu já fiz. Você murmura, erra de novo, pede perdão, volta para o negócio, volta para o centro, né? E fica nesse ciclo. Então, interessante que essa Bíblia King James, no início, ela fala sobre o livro de Samuel, ela fala assim, o livro de Samuel. Israel era uma tribo frouxamente organizada, com uma liderança fraca espiritualmente. Olha que cenário. A organização deles enquanto tribo era péssima, e o líder era um fraco espiritualmente. O que eles podiam conseguir com aquele líder? Esse líder era quem? Saul, né? Então, Samuel era aquele que tentava intermediar. Ele intermediava através de Deus para o povo poder ter sucesso, porque Saul, que é bom, nada. Só que Deus tinha planos para Israel. Então, ainda que Israel continuasse esse ciclo horroroso, Deus queria que o plano dele fosse executado. Igual ele faz com a gente. Às vezes a gente faz um monte de lambança com a nossa vida, mas Deus tem um plano. Ele quer que aconteça. Aí ele, ok, meu filho, volta aqui. Eu te amo, te perdoo. Vamos começar tudo de novo, né? E aí vamos para 1 Samuel. Versículo 4. Eu vou acelerar aqui, porque eu quero fazer uma análise da história com vocês rapidamente. O povo estava lá naquela guerra. O que acontecia? Os filisteus estavam caminhando em direção a eles. Eles tinham 6 vales para eles passarem. Eles já tinham passado 3 vales e já estavam ali com eles, com um vale separando. Então, imagina a tensão daquele povo sabendo, meu inimigo está chegando. E, às vezes, acontece com a gente, está vendo o problema chegando. Você está vendo que o negócio não se resolve. E aí você decide crer no cenário que você está vendo. Amém. E aí, versículo 4. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão, chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. Versículo 5. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000... Aqui está shekels também? Ciclos, o meu está diferente. De bronze. Versículo 7. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, e um que portava um escudo ia diante dele. Só para vocês entenderem, Golias tinha cerca de 2,90 metros. Pastor, quanto que o senhor tem de altura? Ou seja, tinha mais 1 metro acima do pastor e mais um pouco. E os israelitas, eles constituem um povo baixo, de baixa estatura. Então, 2,90 era algo muito grande. É só você ver, por exemplo, o esposo da Poliana, o Iago.
ele já é grande para a gente. A gente olha aquele homem forte, alto, né? Ele só fala manso, gente boa, mas é grandão. Então, você imagina um de 2,90, com esse equipamento todo. Dizia que a ponta da lança de Golias, só a ponta, tinha cerca de 7 quilos. Eu não sei quem faz academia, eu não sei nada de nome de academia. Eu faço, mas não sei nome de nada. Não tem um ferro que você põe o peso do lado aqui, que você levanta assim? Só aquele ferro tem cerca de 7 a 10 quilos. O peso daquilo era só a ponta da lança. A couraça tinha uns 50 quilos. Diz que ele todo estava com mais de 300 quilos de armadura. Pensa um homem de 2,90, que sai do meio do nada. O que eles consideram como campeão? Não é que ele fosse um campeão. O campeão aqui diz respeito a combatente. Ele era um combatente, treinado desde a mocidade, grande pra caramba, carregando um peso. Quem tinha coragem de enfrentar esse homem? Versículo 10. Perdão, versículo 8. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel. Fiquei só imaginando a cena daquele homem enorme gritando. E lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós e deixai-o descer até mim. 10. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dá-me um homem para que possamos lutar. 11. Quando Saul e todos de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, ficaram desalentados e grandemente temerosos. Vocês entendem o porquê do cenário. Então, eles viram aquela situação, era um gigante enorme que falava alto, que ameaçava, que era seguro de si, que tinha experiência, que estava armado. O que eles iam fazer? E fora que Saul não tinha plano nenhum. Tipo, o que faz? O povo estava desorganizado, acabei de falar aqui anteriormente, não sabia o que fazer, ele, enquanto líder. Versículo 14. E Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Os 3 mais velhos são os irmãos de Davi. 16. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Imagina esse homem, todo dia, 2 vezes ao dia, por 40 dias, vem perturbar a mente daquele povo. Às vezes você está com um problema de 2 dias e não sabe como resolver. O povo está com uma bomba de um homem desse tamanho, por 40 dias, perturbando o juízo deles e a mente deles, porque eles estavam enfraquecidos. 17. Perdão, 25. 23. 23. 1 Samuel 17, 23, Bela. Eu que te confundi. Vamos do 23 até o 27, Bela, direto. Enquanto ele falava com eles, eis que surgiu ali o campeão. Isso era Davi. Davi estava conversando com o pessoal, ele tinha ido levar a refeição para os seus irmãos, que o pai dele pediu. Então, enquanto Davi falava com eles, eis que surgiu ali o campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. Então, ele viu Golias e ouviu Golias. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram muito temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes esse homem que surgiu? Eles acabaram de ver e começaram a espalhar. Sabe aquela situação que você sabe o negócio e começa: você sabe o que vai acontecer? Viu o que aconteceu? Olha, era grande problema. E você está considerando isso? Davi não estava nem aí para a história. 26. E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e remover a vergonha de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para que grite desafio aos exércitos de Deus vivo? 28. E Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de Davi, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu contra Davi. E ele disse: por que desceste para cá? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho, a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. 32 e 33. E Davi disse a Saul que não fale o coração, porque aí Davi se apresentou a Saul, que não fale o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi: tu não estás apto para ir contra este filisteu e contra ele lutar,
pois não passa de um jovem, e ele, um homem de guerra desde a sua mocidade. Mas lembra que Davi já sabia quem ele era, quando ele passou a situação com o pai dele, que a gente já sabe. 36 até o 39. O teu servo matou tanto leão, isso é Davi falando para Saul. O teu servo matou, falando dele próprio. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão, da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura, colocou um capacete de bronze. Aí Saul vai começar a querer equipar Davi com um monte de tralha em cima dele. Vai para o 39, Bela. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não tinha provado. E Davi disse a Saul, não posso ir com essas coisas, pois eu não as provei. E Davi as tirou de si. Ou seja, ele ganhou ferramentas e falou, não, com isso eu não quero não, nunca usei isso, não vou dar conta de usar. 40. E ele tomou na mão o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, os colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. 42 e 43, Bela. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou, Golias debochou dele, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. 45. Então disse Davi ao filisteu, tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. 48. E sucedeu que, quando o filisteu se levantou, veio e se aproximou para se encontrar Davi, Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o filisteu. Eu vou parar aqui por causa da nossa hora, vocês já sabem o desfecho da história, mas reparem que Davi se apressou. Sabe, Eduardo, aqui nesse cenário, a gente tem Golias, com esse perfil que eu já pontuei para vocês, e a gente tem Davi, que ouviu um irmão irado questionar por que ele saiu do que ele estava fazendo para fazer aquilo como se fosse aparecer. Ele ouviu o deboche de um gigante que quis colocá-lo numa posição inferior, tirá-lo daquilo que ele poderia resolver. Mas, sabe, eu entendi que Davi não... Ele teve o Saul sugerindo que ele ia usar. E ele não quis. Ele não aceitou a sugestão externa. Mas, sabe, eu entendi que Davi foi ousado, mesmo com um cenário tão estranho aos nossos olhos, de vencer como ele venceu, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia do que ele era capaz, não por ele. Ele sabia que ele era capaz porque ele tinha um Deus vivo que já tinha livrado ele de tantas outras situações. Ele não deixou a mente dele se acumular de informações que colocassem ele para baixo. Ele não deixou que as informações chegassem na mente dele e destruíssem o caráter dele. E eu vou te contar uma coisa, ele não tinha o Espírito Santo como a gente tem hoje, não. Era sobre ele. Aí, às vezes, a gente tem um cenário e a gente se coloca numa situação que não vai dar conta. A gente se coloca numa situação de que não é possível. Bela, põe para mim Jeremias 32, 27, por favor. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa muito difícil para mim? Tem, gente? E tem alguma coisa difícil para você que o seu Deus não seja capaz de fazer? Você vai ter pensamentos de vida ou pensamentos de morte? Sabe, quando eu olhei minha história lá atrás, e foi isso que eu tomei a lapada, que eu falei para vocês, eu me referi a 2022 assim, eu tive o ano mais pesado da minha vida.
Porque eu nem contei para vocês, eu ainda estava com uma anemia profunda. Profunda, profunda. Eu tive que tomar ferro, venoso, depois de tudo. E eu ainda tinha que cuidar desse cenário todo, sem saber que estava com anemia e não sabia que era por isso. E eu olhava para trás e falava, eu tive um ano com tanta bomba. O pastor José Carlos hoje me abordou antes do culto e falou assim, como é que estão seus pais? Ele hoje falou assim para mim, é tão bom te ver sorrir de novo. E eu lembro do dia, pastor, que o senhor olhou para mim e falou assim, você está bem? Não está a Vanessa que a gente conhece. Eu não sei se o senhor lembra, mas eu lembro. Eu sabia a força que eu botava para estar aqui. As crianças lá em casa me viam tentando cuidar daquele cenário todo. E eles falavam assim para mim, mãe, vai para a igreja. Vai para a igreja, a senhora não gosta na igreja, vai ficar tudo bem. E eu pensando, que referência boa, os meus filhos sabendo que estar aqui na casa do Pai é um lugar que cura, é um lugar que salva, é um lugar que restaura. Sabe, todo mundo aqui tem problema. Todo mundo. Mas a gente escolhe como olhar para o problema. E sabe o que Deus me deu uma lapada? Ele falou, minha filha, tu está contando no passado, dizendo que foi um ano bomba. Tu está igual o povo de Israel murmurando. Foi um ano da vida. Foi um ano de você botar a tua fé em prática, num grau que você não conhecia. Você trouxe o teu pai de volta, junto com o corpo de Cristo, clamando pela vida dele, que ele ia voltar. E o Espírito Santo falou para mim, eu sei, foi puxado. Eu sei, ele foi me trazendo tudo que eu fiquei murmurando em relação a mim, porque eu digo que eu fiquei num plano inexistente, eu não fiquei em segundo plano. Eu não conseguia cuidar de mim. Eu só pensava neles o tempo todo. O que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer. E eu terminei o ano com meu pai curado. Meu pai fez o PSA essa semana, que ele está na fase de controle. Está lindo, igual um de neném. Minha mãe não está apresentando quadro de depressão. A memória da minha mãe está funcionando, né? O pastor até perguntou hoje. Está funcionando. Vamos considerar que ela tem mais de 70. Então, para quem tem a idade dela, está muito bem. A gente, à distância, percebe que ela está bem. Renato fala, nossa, eu ouço a voz da tua mãe, já sei que ela está ótima. E aí Deus falou, você vai murmurar igual o povo de Israel, dizer que foi um ano bomba? Não, minha filha, eu cuidei de tudo. E você decidiu pegar junto e crer. E você decidiu contar com o corpo de Cristo. Você decidiu deixar o seu espírito sensível para perceber que seu pai estava morrendo, mas você podia mudar o cenário. E não fui eu que mudei o cenário. Eu falei e ele fez. Sabe, eu não sei qual é o seu problema. Não sei mesmo. Se é uma questão de saúde, se é uma questão financeira, se é uma questão familiar. Mas eu posso te dizer que com ele junto vai dar certo. Para de olhar as circunstâncias com seus olhos. E você que é homem, assuma o seu papel. Assuma o seu papel diante de Deus. Decida ter uma vida que, como a gente colocou aqui, que os pensamentos que chegarem à sua mente, você vai colocar de lado o que for pensamento de morte. E vai abraçar o que é pensamento de vida. Forge o seu caráter. Seja referência onde você passa. Seja referência para os seus filhos. Seja referência por onde você passar. E sabe, às vezes nós podemos ter mulheres aqui que os maridos não estão e ficam se perguntando, como que eu faço? Dobra o seu joelho e declara a palavra. Porque essa palavra funciona. Ela não funcionou só para mim, não. Eu não quero olhar as circunstâncias com os meus olhos naturais. Eu quero olhar e falar, caramba, é possível fazer, porque eu tenho um Deus da vida. Eu tenho um Deus que muda cenário, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que supre. Eu não quero murmurar. E eu declaro em nome de Jesus que nem você. Chega, sabe? Chega de murmuração. Chega de olhar os mínimos detalhes. Teu pai é o pai que faz qualquer coisa possível por você. Como a gente viu aqui, ele tem os planos dele. A gente até tenta mudar do nosso jeito às vezes. Mas ele quer cumprir o plano dele para você. Então deixa de tolice. Sabe? Deixa para trás. Decida hoje mudar. Vamos ficar de pé?
Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei, certamente tua bondade me alcança. Sabe, em Atos 1, vem aquela passagem que Jesus vai e fala para os discípulos que eles têm que ficar cheios. Atos 1, de 4 a 11. E aí eles veem Cristo subir. E aí eles ficam parados olhando para o céu. E vêm os anjos e falam assim para eles no versículo 11. Ei, o que vocês estão fazendo aí parados olhando? Ele já disse que volta. Bora! Ele mandou fazer. Ele mandou seguir em frente. Ele mandou botar a palavra dele para campo. Ele mandou você abrir sua boca. Não é para ficar parado, não. Corre, porque o tempo está passando. Ele vai voltar. E Ele quer que você avance. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei, certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua bondade que nos alcança todos os dias. Obrigada pela tua fidelidade, Pai. Eu declaro em nome de Jesus famílias aqui restauradas, homens assumindo o seu papel de homem, renovando a sua mente. A sua palavra diz que a gente tem que renovar a mente todos os dias e nós iremos todos os dias renovar as nossas mentes e botaremos o diabo para correr. Ele pode querer vir para alcançar nossa mente, mas nós entendemos que ele não vai alcançar. Obrigada por essa palavra poderosa, Pai. Obrigada por vidas consolidadas. Obrigada, Pai, porque estamos aqui, desfrutando dessa unção coletiva, Pai, que nos traz refrigério, que nos renova, que nos alcança. Obrigada porque nós estamos de pé todos os dias, porque Tu nos permite acordar, deitar e estar de pé todos os dias. Não queremos, Pai, olhar para os cenários. Não queremos olhar para as circunstâncias. Leve o dia, o tempo que for. O povo ficou 40 dias com um gigante, atormentando. O que são 40 dias perto da eternidade que teremos contigo? Eternidade que já começamos a viver quando nós confessamos a Ti como nosso Senhor. Obrigada, porque tudo aqui vai ficar. Mas a Tua palavra é eterna. E nós decidimos crer a cada dia, confessando com a nossa boca, querendo desejar mais de Ti, aumentando a nossa fé a cada instante, em cada detalhe, em cada situação. Que a gente se permita ser dirigido pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Para as decisões, para as escolhas, para o que a gente vai falar. E que nossas mentes sejam blindadas. Blindadas o tempo todo, porque nós vamos decidir dizer sim para andarmos junto contigo e não cedermos às investidas de Satanás, porque ele é um perdedor. Ele não presta. Mas Tu és nosso Deus, que derramou amor em nossos corações
E o amor lança fora o medo. Não temos medo quando a gente está contigo. Obrigada, Pai. Eu declaro, em nome de Jesus, um novo tempo para cada um aqui presente. Eu declaro renovo. Em nome de Jesus, eu declaro vida. Eu declaro saúde. Eu declaro às pessoas que estão aqui entendendo como é bom amar a Ti, como é bom servir a Ti, como é bom andar em unidade, como é bom congregar, como é bom fazer parte do corpo de Cristo, como é bom crer em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada pelo que Tu já fizeste por nós. Nós não seremos murmuradores. Obrigada porque Tu ainda vais fazer mais, porque nós decidimos avançar mais. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.